Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é uma quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2015. Esse é o verbete de número 3.309, 6 páginas, 49 logias e 13 máximos. O tema de hoje é ansioliticometria, a especialidade é equilibriologia e a nossa verbetógrafa é a Nina Rosa Manfroy, que é doutora em História Cultural, é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 97, docente desde 2003, coautora de 4 antologias e tenepsista desde setembro de 97. A ansioliticometria é a técnica aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, teáticos, ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade e consequência do nível de tranquilidade das consciências. O holopensene pessoal da avaliação ansiolítica, a identificação do pensene usual, os crítico-pensenes, a crítico-pensenidade, o acolhimento ao heteropensene sem autocorruptibilidade, os ortopensenes, a ortopensenidade, a auto-observação métrica, o escrutínio da manifestação ansiolítica detalhada, o estudo da análise holobiográfica, as distorções pela falta da aplicação da ansioliticometria, a calibração da automanifestação, o conscienciograma, a noção realista quanto ao provável saldo da ficha evolutiva pessoal, os resultados da imperturbabilidade perante surpreendências no desenvolvimento parapsíquico, a identificação e autossuperação de condutas baratrosféricas alimentadoras energéticas de consciência e consciexes afins, a pesquisa do alto temperamento holobiográfico, a comunidade extrafísica empático. Na argumentologia, nós chamamos atenção para a taxologia, que a autora traz 22 categorias ansioliticométricas. Então, ela vai detalhando aqui essas 22 características. Na acabativa, na remissiologia, nós temos autorreflexão de 5 horas, consciência harmonizada, equilibriologia, prodometria anticonflitiva e propósito ansiolítico. A ansioliticometria oferece possibilidade quantificadora e qualificadora das automanifestações diuturnas, capazes de demonstrar a eutimia teática e a vivência da imperturbabilidade pessoal. Você já avaliou a possibilidade de aplicar a ansioliticometria nas autopesquisas recicladoras? A quais conclusões chegou? Na bibliografia específica, nós temos 4 itens. Mega análise com 20 itens, teríamos aqui, técnica, ansiedade, mensuração, autoobservação, autossinceridade, estudo, pesquisa, calibração, autodomínio, autocorreção, tranquilidade, anticonflitividade, imperturbabilidade, parapatologia, equilibriologia, harmoniologia, tenepsologia, holomaturologia, intraconscienciologia e autoconsciencioterapia. Então, nós vamos começar aqui o nosso debate pedindo para que a autora explique aí o motivo, da escolha desse tema. Pois bem, esse tema, ele tem um tema que o antecedeu, que é o estudo da ansiedade. E eu fiquei por um bom tempo estudando a ansiedade, eu passei por vários laboratórios da mobilidade física vígil, até que um dia, nessas vindas regulares ao CAEC, o professor olha para mim e diz que eu já tinha ultrapassado 51%, superado 51% do processo da ansiedade.
Quando ele me falou aquilo me causou surpresa. E eu disse assim, poxa, como é que pode? Eu estou estudando ansiedade, mas eu não estudei o quanto eu já tinha conquistado de acalmia. Claro. Então eu comecei a voltar os meus estudos para a questão ansiolítica, para ver o que eu já tinha conquistado e não mais me preocupar com a doença. Eu comecei a me preocupar com a questão saudável que eu já tinha e o gap do que faltava conquistar. Então esse é o principal motivo desse verbete. Você já tem verbetes na área, né? Já tenho verbete na área e tem um que está em revisão. Esse aqui é o ansioliticometria e está em revisão o ansioliticograma. Você vai escrever um livro, né, Nina? Nessa área aqui, que até uma vez a gente conversou, você disse, pega o verbete, que foi o primeiro que eu escrevi, que foi o propósito ansiolítico, né? Então, esse daqui é um filhote do propósito ansiolítico, e eu já tenho uma estruturação do livro, quero ver se até julho, agosto, eu entrego para editares. Muito bom. Gente, antes de começarmos aqui as nossas perguntas, eu vou dar meus recados aqui. A gente tem um curso de parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. É um curso de 3 módulos. O primeiro módulo é em EAD, os demais módulos são presenciais. Falando sobre a liderança interassistencial após a dessoma. Então, tem uma turma muito grande aqui, de peso, avaliando essa questão da liderança. Imagino que a Isabel Manfroy vai estar presente nessa... Só liderança isso aqui, viu, Isabel? Então, interessante aqui. Quem tiver interesse, então, nos meses de março, abril e maio, e as inscrições é Apex e OIC. Nós temos também a escrita do primeiro livro conscienciológico, que é um curso da professora Sirlene Couto, que é autora de 2 livros. E ela vai estar dando esse curso do dia 20 a 22 de março de 2015, aqui também no CAEC, junto com a Uniscom. E ela vai estar falando de algumas técnicas, alguns procedimentos que ela usou no desenvolvimento dos 2 livros dela, para ajudar justamente o pré-autor, que às vezes está aí com alguma dificuldade, né, tal, um impasse na escrita do livro. Então, esse curso ele vem justamente para tentar ajudar nesse sentido. A Silene vai dar muitas técnicas. Então, olha, do dia 20 a 22 de março de 2015, inscrições no CAEC. E por último aqui, nós temos a 4ª jornada de parapercepciologia e o 2º fórum das dinâmicas parapsíquicas. Isso vai acontecer de 3 de abril a 5 de abril, faltam aí alguns meses. Tem uma série também de atividades, tá? Muitas pessoas falando sobre as dinâmicas, as relações das dinâmicas com os cursos de campo, o desenvolvimento do parapsiquismo e por aí vai. Realização é do CAEC e da CIP. Professora, então, Nina Rosa, Citaciologia, página 13. Poderia falar sobre o provérbio italiano, piano piano si va lontano, e a relação com a ansiedade? Sim, o ansioso ele não para nada, ele quer fazer tudo muito rápido. Então, a ansioliticometria, ela propõe justamente o contrário, devagar e sempre. Pian pianin se va lontano. Então, devagar e sempre se vai ao longe. Devagar se vai mais longe, se né? Vai. Que é o tal do paradoxo, né? Que você também comenta um pouquinho no seu verbete. Essa coisa do paradoxo, que o devagar é que se vai mais longe. Patologia, página 13, 2ª linha. Como podemos melhorar o estudo da análise holobiográfica? Bom, o estudo da análise holobiográfica, a gente começa aprofundando na análise biográfica nossa. Então, voltando aqui para a questão do tema do verbete, você começa a fazer uma análise de tudo que você faz com calma, com tranquilidade. Essa análise holobiográfica você vai estendendo para toda a sua vida. A sua vida intrafísica. É através dos detalhes dessa vida, dos seus relacionamentos com as pessoas, as suas redes de sociabilidade,
os seus gostos, as suas preferências, as pessoas com quem você tem um relacionamento melhor, as pessoas com quem você tem um antagonismo. Tudo isso você vai fazendo um histórico para você conseguir chegar na holobiografia, que a holobiografia é uma coisa mais ampla, é um estudo maior, que ele chega nas outras existências. Só que o nosso referencial é essa existência para a gente poder partir para as outras. Uma coisa de tendência também, né? As tendências, as preferências, os temas, gostos, os temas de estudo que te atraem. Exatamente. Às vezes até a preferência por algum filme de época, as preferências no vestimento. Isso tem a ver com o baile, né? O tal do baile que vai acontecer aqui. Tá ótimo. Fatologia, página 13, 8ª linha. Como funciona na prática a contribuição sem cobranças e sem expectativa de retorno? Ora, o ansioso ele está sempre cobrando alguém de alguma coisa. Ele está sempre com pressa, ele faz as coisas rápido, então ele vai cobrar sempre alguma coisa de alguém. No momento que você começa a estudar o lado ansiolítico, aquilo que você tem resolvido com você mesmo, você não vai mais cobrar dos outros, você faz a sua parte. E começa a analisar a qualidade daquilo que você faz. Porque o ansioso ele não analisa a qualidade do que os outros fazem e nem a qualidade daquilo que ele faz. Ele só cobra. Ele cobra e tem a expectativa sobre o que os outros estão fazendo. E ele cobra uma expectativa muito alta dele mesmo. Com isso ele não relaxa, ele não interage e sobram cobranças. No momento que ele começa a avaliar, que ele começa a se acalmar, ele começa a se observar, ele vai ver a qualidade do serviço dele, ele vai ver a qualidade das tarefas, a qualidade das inter-relações, e ele não vai mais cobrar, por exemplo, a companhia das pessoas. Ele vai se bastar. Ele vai ver as tarefas que ele precisa fazer, vai aumentar a autoconfiança dele, ele vai entender o limite do outro, porque ele vai aprender a escutar a necessidade do outro. A percepção dele em relação ao entorno vai aumentar. Com isso, acabam-se as cobranças e as expectativas. Nina, nos seus estudos de ansiedade, que você agora está na fase do lado positivo, daquilo da conquista, mas você estudou bastante. O que você acha que é, dentro de uma realidade intermissivista, uma das maiores causas da ansiedade, ou isso é generalizado? Você não pode ter, assim, padrões específicos, isso depende do caso? Eu acho que depende do caso, mas eu penso que tem algo que provavelmente seja comum, a questão da intermissão. Quando a pessoa não assume a questão intermissivista, ela não assume a proexis dela, e isso dá uma ansiedade muito grande. Ela não sabe de onde que vem, ela não se identifica com o grupo. No momento que ela começa a se identificar com o grupo, ela sabe que chegou. Ela chegou no lugar onde ela deveria chegar. E a partir dali ela começa a se tranquilizar. Uma vez um colega meu na Conscius, nós estávamos conversando sobre ansiedade, e ele disse assim para mim: Nina, para que a pressa se a gente tem a eternidade inteira? Então, assim, quando a gente chega no grupo, aquele grupo evolutivo, a gente começa a acalmar. Porque você corre, você não sabe para onde está indo. Então, o intermissivista, quando ele se reconhece intermissivista, a ansiedade dele tende a baixar. Agora, isso tem a ver com síndrome do estrangeiro, né, Malo? Você vê relação, vou aproveitar, Malo, que você está falando de chegar no grupo, você vê relação? Vejo somente com a questão da síndrome do estrangeiro, que é mais a abstinência do curso intermissivo, né? A não adaptação, porque quer voltar para a origem, de onde veio, da paraprocedência. Mas eu vejo também que é débitos em geral, quer dizer, a pessoa ter um potencial e ela ter tido vidas aquém. Eu acho que vidas aquém são uma grande fonte. Quer dizer, não adianta nada ter todo aquele potencial inteligente. Os completismos. Os incompletismos. Eu nem chego no incompletismo, eu digo assim, vidas muito aquém, onde houve assistência, houve a oportunidade, tudo estava favorável, mas não foi utilizado do modo que poderia. Então, isso cria uma personalidade workaholic, patológica, porque ela, cachorro correndo atrás do carro, quando o carro para, não sabe o que faz. Então, é uma pessoa que está sempre assim. É a síndrome do coelho maluco, né? Daquele chapeleiro maluco lá da Alice, a história da Alice. Então, eu vejo assim. Tem também
um dito que é muito interessante em latim, que é o festina lente, apressa-te devagar. Então, a gente tem eternidade, sim, é verdade, mas se não correr, mas aí vai ficar na eternidade. Aí volta no italiano lá, né? Que é assim, ó. Piano, piano, se vai lutando, mas tem que ter o sempre. Tem que ter o sempre. Olha só, o que acontece? O ansioso, ele não tem continuidade nas coisas. Continuidade. Não consegue, ele fica desperto. Então, no momento que você começa a acalmar, você vai tendo essa continuidade. Tem a eternidade pela frente para acalmar o ansioso, mas ele não pode cair num comodismo quando ele começa a sentir que dá para acalmar, que dá para tranquilizar. Que dá para respirar. Respira, mas mantém a qualidade, porque olha, o ansioso ele não é totalmente patológico. Ele tem um lado positivo. E é esse lado positivo que precisa ser depurado, que precisa se manter. Então ele é ágil, ele pensa rápido, em geral ele pensa rápido. Sabe? Então, precisa qualificar esse lado para poder aproveitar e não perder o bonde da evolução. Não pode ser excessivo, né? A ponto de ser antifisiológico. Por isso que o verbete está na equilibriologia. Buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre um estado e outro. E saber aproveitar, às vezes, o taque, né? O lado taque. Claro, não dá para botar tudo fora. Patologia, página 13, quarta linha. Poderia comentar sobre o fato de as pessoas pensarem de modo singular? Claro. E a seguir, o fato de as pessoas terem informações diferentes sobre aspectos diversos? Certo. Olha, nesse verbete eu vou procurar fazer a comparação entre o ansioso e o estado ansiolítico. Então, o que acontece aqui? Aquela pessoa que já está no estado ansiolítico, que já está entrando aí na calmia, que ela já consegue se observar um pouco melhor, o que ela faz? Ela consegue ver a singularidade de cada pessoa. Ela não atropela mais ninguém. Ela observa que aquela pessoa ela tem um ritmo diferente dela, mas ela não cobra que essa pessoa tenha o mesmo ritmo. Então, se elas estão trabalhando juntas, buscando um resultado, ela procura ver o melhor naquela pessoa e no que ela tem a contribuir. Qual é a singularidade dela? O ansioso não faz isso. O ansioso cobra um resultado sem pensar na singularidade daquela pessoa. Ele não para analisar os trafores daquele companheiro evolutivo, daquela colega evolutiva. E isso, lógico, que traz a consequência do fato de as pessoas terem informações diferentes sobre aspectos diversos. O que é isso? Aquelas pessoas, todas elas têm um conhecimento que ele tem muito para contribuir. Então, se você observar também isso na pessoa, num trabalho em grupo, faz toda a diferença. Me conta uma coisa, como é que você pode dizer e ajudar o ansioso que está nos escutando aqui? Como é que ele chega nessa situação de conseguir enxergar essa singularidade do outro? Qual que é o caminho? O caminho, eu vou dizer o caminho que eu fiz e que o que mais me ajudou. Eu fiz mais de 18 imobilidades físicas vígeis sequenciais. Eu fazia um por dia, isso aqui no CAEC. Eu fiz aqui no CAEC, foi um tratamento de choque que eu fiz, me ajudou muito. Tinha dias que eu fazia 2 por dia, um de manhã e um de noite. Você passava o dia imóvel? Passava. Mas o que aconteceu? Quando eu voltei para a minha base física, eu levei junto comigo imobilidade física vígil. Então, no meu local de estudo, no meu quarto de estudo, eu instalei um laboratório de imobilidade física vígil. Então, durante 3 vezes por semana, regularmente, eu fazia 3 horas de imobilidade física vígil, como se eu estivesse no CAEC. Então, isso me ajudou muito. Além dos 18? Além dos 18. Eu vim para cá, criei o rapport com aquele laboratório. Eu aprendi a técnica. Eu aprendi a técnica, aprendi o métier e levei isso para casa. E lá na minha casa, no meu local de estudo, eu instalei uma imobilidade física vígil. Ora, o que eu comecei a observar com isso? Eu comecei a observar aquilo que me incomodava mais que antes eu não percebia. Eu comecei a perceber o que é que eu incomodava nas pessoas. O quanto a minha energia ansiosa movimentava o ambiente. Então, isso tudo me ajudou e eu pude depurar. Então, aquela pessoa que ainda não chegou próxima dos 50%, eu recomendo que ela sossegue.
Às vezes a pessoa, para o ansioso é difícil sossegar porque ele acha que é perda de tempo, mas não é. Por quanto tempo você fez esses 3 vezes por semana? Eu acho que deu aí uns 4 meses, 4 Mabel. meses. De modo, gente, quem está aqui, os teletertulianos, já tem ali uma receita. Uns 4 meses. De técnica. Agora, o que isso me ajudou? Me ajudou, antes eu falei do continuismo. A persistência e o continuismo foram 2 traços que me ajudaram muito nisso. Então, persistentemente eu ia. Só que chegou um momento que aquele laboratório de imobilidade física instalado na minha casa era um prazer, sabe? Era um reencontro comigo mesma. Só que, lógico, a reciclagem não parou ali, depois começaram a aparecer outros traços e tudo mais, mas foi o início de tudo. Agora, Nina, esse laboratório as pessoas têm um certo pavor, né? Mas depois que elas fazem, elas vão ver o quanto é bom esse tipo de experiência. Agora, Mabel, o que eu acho mais interessante, quando eu comecei a fazer os laboratórios aqui no CAEC, eu tive algumas experiências parapsíquicas dentro do laboratório. Ele é um dos laboratórios, no meu ponto de vista, que mais oferece experiência parapsíquica. Você sabe que quando eu iniciei o primeiro e o segundo laboratório, tinha algumas consciex que elas derrubaram as paredes extrafísicas do laboratório e elas gritavam, tira ela de lá. Olha lá. Sabe? Eles queriam me tirar de dentro do laboratório, mas eu fiquei ali dentro, sabe? Então, é uma experiência assim, única. Que ficou única, registrada. Eu poderia dizer, você quer ter experiência parapsíquica, faça esse laboratório. Pelo menos na minha experiência também é assim. Não é possível não ter experiência depois de um certo tempo dentro desse laboratório. E outra coisa que também nesse laboratório eu percebi nessa experiência, o nível de autoassedialidade. Claro. Sabe, o quanto essas consciências estavam alimentando uma autoassedialidade em cima de um estado patológico. Muito bom. Nina, bem no começo você falou assim, que o ansioso não tem continuismo. Isso me chamou a atenção, né? Porque em função da síndrome de expressão consciencial. Aí agora você falou que dois trafóis te ajudaram, foi a persistência e o continuismo. Em que momento que você saiu dessa ansiedade para o continuismo? Aí é que está. De certa maneira, eu comecei com o meu continuismo em que momento? Eu iniciei três faculdades. Então, a minha primeira faculdade foi Educação Artística. Eu iniciei ela muito cedo, eu tinha 16 anos, e eu abandonei para começar a trabalhar num banco. Sim, oposto. E o banco, depois de um certo tempo, ele me ofereceu a oportunidade, oferecia não só para mim, para todos os funcionários, a gente fazer uma faculdade para especializar o trabalho bancário. E nesse momento, eu já tinha mudado de cidade, eu iniciei Educação Artística em Passo Fundo, daí eu fui a Caxias do Sul. E em Caxias, que eu estava trabalhando nesse outro banco, eu iniciei a faculdade de Economia, e que eu também abandonei. E o quê? Eu abandonei. Abandonou também. Abandonei também. Então, assim, a continuidade... Quantos empregos você teve? Eu tive um emprego, eu tive a profissão de bancária, eu trabalhei em 3 bancos. Mas então são poucos, né? Sim, são poucos. Eu tive um bom tempo nessa profissão, mas assim, eu trocava do emprego em função de colegas que iam trabalhar num outro banco, e aí eles chamavam aquela mesma turma para a gente trabalhar junto, já tinha uma afinidade. Uma afinidade de grupo. E aí depois, quando eu mudei pela 3ª vez de cidade, que daí eu fui morar em Florianópolis, chegando lá, eu já não era mais bancária, aí eu fui para uma outra profissão, e aí eu virei administradora de obras, porque eu e meu marido, a gente foi construir uma casa, e eu fiquei cuidando da nossa construção. Então, assim, o ansioso, ele também tem multitarefas. O que acontece? Nesse momento, depois que a casa estava pronta, estava tudo organizado, eu disse assim, eu não posso perder a oportunidade de fazer uma faculdade aqui. E eu quero iniciar e terminar. Foi aí que eu comecei, a falta de continuismo começou a me incomodar ali. Eu comecei a analisar e ver algumas características minhas. Ora, o que eu mais gostava de fazer? Eu adorava ler. E eu conversava muito com meu marido, o que eu podia fazer relacionado com leitura e tal. E veio várias faculdades e tudo, mas a que mais me puxou foi a faculdade de História. Sim. Mas você vê... Não tem uma linha. Mas essa história tem a cara dela. No meu modo de ver, né?
Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer a faculdade de História, e a faculdade de História me ajudou demais no processo ansiolítico. E eu tive professores excelentes que eles fizeram com que eu, sem eles saberem, e lógico que eles percebiam o traço, para que eu mantesse e desenvolvesse essa continuidade. No primeiro semestre da universidade, nós tínhamos aula com um professor, a universidade estava passando por um momento em que tinha poucos professores, não havia concurso público. Então, no primeiro semestre, nós tivemos aula com o mesmo professor 4 vezes por semana. Nós tínhamos aula de segunda a sexta, 4 dias era com o mesmo professor, por 4 períodos. É raro isso. E esse professor, no primeiro semestre, ele propôs para os alunos que os alunos fizessem uma monografia. Uma monografia tinha que ter todos os critérios científicos, notas de rodapé, ABNT e tudo mais. E eu escolhi um tema que eu tinha preconceito. E eu comecei a estudar esse tema. Só que aquele tema, em função do meu preconceito, me incomodou muito. Eu cheguei para o professor e disse: professor, eu não quero mais. Eu quero trocar de tema. Você ia desistir. Aí o que ele disse para mim? Não, você não vai trocar de tema. Você vai ir até o fim e vai terminar esse trabalho com esse tema. Então, já foi mais... A estrada foi afunilando para eu desenvolver esse traço do continuismo. E na faculdade, outros casos aconteceram que me ajudaram a reforçar esse traço. Um outro traço que me ajudou, que tem a ver com a faculdade de História, é a leitura. Sem ler... Mas a leitura, ela é ansiolítica, né? A leitura, ela é ansiolítica por si só. E aí teve um outro professor de História que ele dizia assim: a cadeira do historiador não pode ter pregos. E ele usava uma outra expressão também. E aí era aquela coisa de você ler o texto, você apresentar o texto em aula, você fazer uma prova. As provas, elas são discursivas, você tem que argumentar. Então... Visão de conjunto. Tudo me ajudou. Quer falar alguma coisa, Malu? Eu queria que você comentasse, você falou que quando você estava no laboratório da Imobilidade Física e Vídeo, você viu as consciex que não queriam que você ficasse lá. Então, um aspecto que a gente vê também, Nina, queria que você comentasse, da ansiedade, ela entreter, ela manter consciex energívoras ao redor da pessoa. Toda pessoa ansiosa tem uma corte própria de personalidades energívoras. Por quê? Porque a pessoa solta a energia, ela dispersa, ela faz uma verdadeira difusão da energia sem perceber, e depois fica exausta. Então, o quadro de exaustão também da personalidade ansiosa é muito sério para ser estudado. Burnout. Em parte por causa das consciências energívoras, porque ela doa energia direto. Se for ectoplasta, então melhor, porque ela vai soltando a energia e ela alimenta aquele povo todo. Você podia comentar? Sim, o ansioso, ele alimenta esse grupo, e o pior num condicionamento ansioso é que a pessoa não tem domínio sobre ela mesma, ela não tem domínio sobre os pensenes dela, não tem controle nenhum. E ela fica totalmente alheia a esse domínio. Porque as consciex, além de serem energívoras, elas sugerem também que a pessoa assuma tenha várias tarefas. Para dispersar mesmo. Dispersar mesmo. Sabe? Começar uma coisa, interromper, não, mas olha, pensa, tem outra coisa para fazer daqui a pouco. Então tem sempre a tarefa seguinte, sempre o compromisso seguinte, e ela vai se deixando levar. Se a pessoa ansiosa não der um basta nisso, ela não vai fazer uma recomposição energética e muito menos pensênica. Ela não vai ter aquele domínio, aquele centramento para poder desenvolver. Realizar. Exatamente. Até ali ela pensa que realiza muitas coisas, mas ela não realiza nada. Então, ela também se habitua a trabalhar sob pressão. E ela acha que isso é produtivo. A pessoa que aceita a pressão. Olha, você tem que resolver em 24 horas. Você tem que dar a resposta agora, senão não dá. Você tem que entregar esse texto, porque amanhã fecha. Então, não faz. Não vou fazer, não entro, não vou. Então, essa posição é difícil para a pessoa que é ansiosa, né? É difícil, e tem a alimentação. Como as consciex sabem que aquela pessoa é ansiosa, elas provocam no outro, faz pressão. Tudo E ela é uma verdadeira panela de pressão a ponto de explodir. Explodir uma bombinha. Não desenvolve o parapsiquismo porque ela não tem o timing
holossomático necessário para o desenvolvimento parapsíquico. Fica tudo confuso. Eu notei também, quando você comentou, que o professor Valdo falou que você já tinha alcançado 51%, você não tinha se dado conta. A ausência de métricas da personalidade ansiosa, ela nunca sabe o que ela realmente realizou. Não. Ela não tem métrica, ela nunca listou o que ela faz, ela não tem a quantificação. Além da qualidade da qualificação, ela não tem quantificação, ela não tem métrica. Não. Você falou, eu fiz 18 laboratórios, então a partir daí você passou a dar valor. Passei a dar valor. Entra a matemática, entra a aritmética na questão, mediu, quantificou, para pensar. Então, por que a pessoa não quer quantificar? Não para pensar, não consegue quantificar nada. E no momento que ela quantifica, ela começa a qualificar. Dá valor. Aí ela vai ver de toda aquela quantificação, o que sobra, o que vale. Agora é interessante essa coisa da não realização, né? Porque é uma vida tão agitada, mas às vezes no final sem nenhuma produção real, né? E olha só, Mabel, é muito triste isso. E aqui antes não sei se foi teletertuliano ou teletertuliana que perguntou a respeito da análise holobiográfica. Veja só, quando a gente começa a apurar o olhar, o ouvido, o sentido para a conscienciometria, para a metria, a gente começa a perceber algumas coisas. Vamos pegar a casuística que eu trouxe aí da profissão. O que é uma profissão bancária? É uma profissão ansiosa. É total, o ambiente bancário é pressão. Ela está sempre sob pressão, ela está sempre pensando no próximo empréstimo, no próximo seguro que vai sair em cima daquele empréstimo. As metas. É tudo para ontem. Então é pressão, pressão, pressão. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, eu saía de casa umas 7 horas, 8 horas tinha reunião, a gente tinha que chegar às 7. E às vezes, durante o dia, chegava um diretor numa outra cidade, a gente tinha que sair tudo em caravana para ir para outra cidade, porque ia ter reunião, porque tinha um diretor lá. Então saía todo mundo. É uma vida de loucura, né? Assim, inocência, né? Então chegava em casa, 11. Olha, quando que tu pensa que trabalhando num banco tu vai chegar às 10, 11 da noite em casa? Era a rotina. Era a rotina sua. Era a rotina. E então, a gente acha que o bancário, às vezes, você tem ideia de que aquele trabalho... Chega às 10. Eu tenho aqui. Obrigada. Mas não é bem assim. A gente tem toda uma condição diferenciada aí de pressão. Agora, Mabel, eu acho que seguindo essa linha aí dessa pressão, dessa questão toda... A questão da adrenalina dentro do ansioso. Como é que ele funciona esse processo? Porque me parece que assim tem um processo muito adrenalínico. Tem. Né? Mas suprarrenal, né? Tu sabe que essa questão da adrenalina, ela vicia. Ela vicia. Então o que acontece? O ansioso, quando ele sente esse processo da adrenalina, no início, quando ele começa a acalmar, ele sente falta. É a síndrome da abstenção, né? É a síndrome da abstenção. Então, ele começa a sentir falta e ele pensa que tem alguma coisa errada. Que ele não está sendo produtivo, que ele não... Uma das questões que mais eu senti um impacto foi com os familiares. Ai, mas tu não é mais a mesma. Sabe? Então, aquela coisa assim, aquela coisa assim de... Você era agitadora do pedaço. Eu era de flash. Perderam. Eu era de flash. Perderam. E às vezes o meu marido, ele dizia assim, Nia, aquele negócio assim, eu não sou mais de flash. Então, aquela coisa assim que as pessoas acostumam. Quando eu era pequena, e veja como isso vem de um bom tempo, quando a mãe precisava de alguma coisa na cozinha, alguma coisa assim, a gente morava perto, era o tempo do armazém, não era mercado. Sim, do empório. Quem é que ia lá? Você. A Nina. Manda a Nina que ela é rapidinha, vai lá, manda a Nina. Eu ia lá, buscava, trazia e continuava brincando. Magrinha. Eu não podia perder tempo. Então, foi uma reeducação. Hormonal, inclusive. Sem não dúvida. É hormonal. Hormonal. Também. Também, é tudo. E a idade ajuda tanto. Nada como a sabedoria da idade, né? E tudo se acalma. Tudo se acalma. Nina, efeitologia, página 14, primeira linha. Qual a melhor forma para aprimorar a retilinearidade autopensênica na teática ansiolítica? Olha, a retilinearidade autopensênica na teática ansiolítica, você faz isso no seu cotidiano. Eu até estava comentando com a Meira a respeito de receber pessoas em casa, né? Então, às vezes você pensa, principalmente na praia, você acaba recebendo várias pessoas, né?
E se você não mantém uma retilinearidade pensênica, você acaba não sendo uma boa anfitriã. Isso só para dar um exemplo. Por quê? Porque você fica pensando nas coisas que você tem que fazer para preparar a casa. Na pia que está cheia de na refeição. Puxa, o que as pessoas gostam de comer? Você quer agradar, você quer receber bem, mas você não faz isso com tranquilidade. Então, no momento que você começa a se acalmar, você recebe as pessoas bem, você dá o seu melhor e todo mundo fica tranquilo. Então, a retilinearidade pensênica, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas como é que eu vou fazer a minha retilinearidade pensênica? Pensa no seu cotidiano, pensa nas suas ações comuns, do dia a dia. Quando você acorda, como é que você é? Já começa a pensar direto, você é bem-humorado ou não? Isso depende da sua retilinearidade pensênica, porque se você é mal-humorado, você vai pensar mal de todas as pessoas que você vai encontrar ao longo do dia. Então é o seu cotidiano, faz a lista, observa, veja você no trânsito, como é que você é no trânsito? Você é agitado, você é mais calmo? Chega um carro do seu lado, o que você pensa quando chega aquele carro? Está na sinaleira, quem vai sair primeiro? Como é que é? Você analisa inclusive a sua competitividade. Então a retilinearidade pensênica é importantíssima. Nina, você pode falar dentro desse mesmo quadro da mania de limpeza? Maria Detergente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive por muito tempo a mania de limpeza. Um mini toque. Mini toque. Por exemplo, assim, o lixinho do banheiro jamais poderia ficar de um dia para o outro. Então era aquela coisa assim compulsiva. Hoje, sabe, não existe mais esse problema. Então são coisas pequenas e que também entra a retilinearidade pensênica. Gente, a nossa autopesquisa, a autopesquisa consciencial, ela é riquíssima. Vejam, eu estava 24 horas por dia comigo mesma. O professor Valdo, num dia que ele me vê, ele já falou o que eu fiz nesse tempo que eu fiquei tão apegada à patologia que eu não estudei o meu lado saudável. E o que repercute nesse lado saudável? A pessoa, enquanto ela não se olha com carinho e com homeostasia, o que ela faz? Ela se cobra, né? Ela está sempre se cobrando, ela está sempre achando que ela pode fazer melhor, e eu acho que a gente tem que se esforçar para fazer melhor, mas com sabedoria, com tranquilidade, sabendo o ponto que precisa mudar, e não aquela coisa assim louca, desesperada, de ir no rolo compressor porque todo mundo está indo. Isso acontece muito quando uma pessoa, assim, trazendo para a nossa realidade aqui, ela chega aqui na Cognópolis e ela vê essa fartura de opções. E ela é recém-chegada e ela se perde nessa fartura porque ela quer fazer tudo. E aí quando ela chega no final do dia, ela está exausta porque ela participou de 5 dinâmicas, a mini tertúlia, mais a tertúlia, mais o encontro com o voluntário, mais a reunião da outra IC que ela ajuda, mas ela tem que fazer a revisão também que passaram para ela. E aí quando ela chega à noite, ela está exausta. Aí no sábado é o melhor dia porque ela pode fazer mais. E domingo também, nada contra, né? Mas é um pouco disso que você está falando, né? De querer abraçar o mundo e não é por aí. Eu conheço isso. Nina, você falou também da pessoa acabar sendo um mau anfitrião. Não existe uma situação mais constrangedora do que você chegar na casa de um anfitrião ou anfitriã ansiosa e ela sair limpando até as suas pegadas, né? Que ela vai atrás, você sentou na cadeira, ela endireita a poltrona e te oferece 5 pratos e você não sabe, nem se sentou ainda. Tem 4 sucos, 5 pratos, uma almofada aqui, e você fica desesperado para ir embora. Você já fiquei cansada. Então, e quando a pessoa levanta para ir embora, ainda a pessoa vai lá e arruma a almofada. Na hora, arruma a almofada, limpa a porta, porque tem outra tchau, e você sai correndo. E aqui em Foz, se choveu, você entra com o pé um pouco sujo de barro, porque a coisa mais normal que tem, ela vem com paninho. Agora, gente, olha só como a gente precisa observar a autopesquisa. Aconteceu comigo uma sequência de fatos na semana que antecedeu a minha viagem para cá. Eu vim para cá na segunda-feira. Quando foi, na semana anterior, eu tive uma consulta médica, a minha diarista daí eu pedi para ela não ir, né? Porque não tinha ninguém para receber ela em casa. Na semana seguinte, ela não foi.
Ela não foi porque os horários de ônibus eram diferentes e tudo mais. Só que a semana seguinte era a semana que eu não... Você ficou 2 semanas. A semana que eu estava para vir para cá. Eu disse, tudo bem. A casa estava precisando de limpeza, eu deixei quieto. Não fiz. Eu priorizei a sequência dos compromissos que eu tinha aqui. Deixei quieto. Mas eu já coloquei na minha cabeça assim, bom, se ela não vier, o meu prazo vai ser até sábado. Tá, tudo bem. Mandei uma mensagem para ela, ela não respondeu. Aí eu peguei, o meu marido disse assim, Nê, tu falou com a diarista? Eu disse, Cé, eu mandei uma mensagem. Tu não vai ligar? Eu disse, não, eu vou esperar ela responder a mensagem. Bem tranquila, bem serenona. Bem tranquila. Aí, passou no dia seguinte, ele disse, Nê, tu não vai ligar? Eu disse, Cé, se ela não responder, eu vou ligar. Tá, eu fui ligar para ela na quinta-feira. Liguei na quinta, ninguém atendeu. Não atendeu, não respondeu a mensagem, eu já entendi. Claro. Eu não vou insistir. Claro. Eu não vou ficar batendo na porta da pessoa. Claro. Para mim, aquilo foi clara a Claro. resposta. Quando foi na sexta-feira, ela liga para mim. Aí ela diz, olha, eu estava sem crédito, me desculpa, aquele dia não tinha... Eu disse, tudo bem. Você pode vir então amanhã, que era sábado? Ela disse assim, posso. Muito bem. Chegou no sábado, ela não foi. Aí o que aconteceu? No sábado ela não foi. Tá bom. Aí eu comecei a organizar meu dia. Tá, então eu não vou poder, agora sábado, tem coisas que eu teria que fazer, eu não vou poder fazer. Então a prioridade vai ser a limpeza da casa, porque meu marido vai ficar, ele precisa ficar num ambiente melhor. limpo. Organizei as coisas que eu tinha que fazer por prioridade, pensando nos dias que eu ia ficar aqui, aquilo tem primeiro, segundo, terceiro, botei ali. Aí eu pensei, bom, almoço eu não vou poder fazer, mas tinha comida do dia anterior, vamos fazer o resto todo inteiro. Pedi, Cé, você cuida aí do almoço, arruma a mesa e tudo mais, Ni, fica tranquila. Eu fui limpar a casa. Limpei a casa, arrumei o que tinha que arrumar. Lá pelas tantas, quando chega ali para o meio-dia, por aí, eu já estou com uma parte da casa limpa. Meu marido diz assim, Ni, a Júlia é minha enteada. Aí eu diz assim, Ni, a Júlia vem aí dormir de hoje para amanhã. Ai, que beleza. Tudo bem, sem problema. Aí eu liguei para ela e disse assim, Ju, escuta, tu tá vindo para cá. Aí eu... Traz uma diarista. E ela, às vezes ela gosta de ficar num quarto e tal. Eu disse assim, que quarto tu vai querer ficar naquele quarto? Sim, aquele quarto lá. Tá? Daí eu peguei, arrumei o quarto, tudo bem, numa boa. Desci, almocei, continuei a faxina depois, sem problema nenhum. Porque isso também é terapêutico, é profilático. Sem problema. Fiz o que tinha que limpar, tomei um belo de um banho, acompanhado de um Dorflex, e fui descansar. Essa parte também é importante. Eu fui descansar. Eu não tinha condições de fazer mais nada. Se eu tivesse no meu tempo ansioso, o que eu ia fazer? Cansada, acabada, eu ia tentar fazer tudo que eu não tinha feito. Fazer comida para 15 dias. Sabe, eu já ia preparar a janta, porque ela estava para chegar, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu fui descansar, recompus as minhas energias, dei um descanso para esse coitado do Soma, sabe? Que ele estava precisando, porque, gente, o ansioso, ele não nota o quanto ele onera o corpo físico. É verdade, ele queima a vela pelas duas pontas. Impressionante. Então, eu coloquei ele para descansar, eu descansei também, acordei recomposta, ainda saí para comer uma pizza. Pronto. Sabe? E deu tudo certo. Ninguém ficou descontente, nem nada. Mesmo que ficasse, né? Sabe? Então, assim, ó, tava todo mundo contente, todo mundo feliz. A gente conversou, bateu um papo, saímos, voltou, tomamos um café da manhã bom, batemos papo. E eu retomei as coisas. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Quando a pessoa se propõe esse propósito ansiolítico, a se tornar mais calma, tem um paradoxo de que as coisas rendem mais. Sabe? Então, foi uma prova boa para mim, sabe? Foi um teste. Muito bom. Um test drive. Acid test, não é isso? Taxologia, página 16, primeiro item. Antecipação. Como manter a acalmia e exercitar a visão de conjunto diante das situações futuras incertas e dúbias?
Página 16, primeiro item. Antecipação, né? É, antecipação. Como manter a calmia e exercitar a visão de conjunto diante das situações futuras incertas e dúbias. Isso foi uma coisa que até aconteceu agora, né? O que acontece? O maior problema do ansioso é a incerteza. Ele não consegue viver com a incerteza, ele quer tudo assim, não, tem que ser certo. Tu vai chegar a essa hora, a gente tem que ser pontual, mas controle. Então, o ansioso, ele é controlador. Ele fica ansioso porque ele perde o controle. Exatamente. Ele quer controlar? Ele quer controlar tudo. Até nisso, a história me ajudou. Na história, tem Tem os ditadores? Não. Me ajudou ansioliticamente. Por quê? Em história, tem a incerteza segura. Claro. O que é incerteza segura? A cada momento a história pode ser outra, ela pode ser reescrita, porque surge um documento novo, surge uma prova nova. Claro. Ninguém, não há uma verdade absoluta. E isso se aproxima com Conscienciologia. Conscienciologia não tem verdade absoluta. Mas isso é a ciência propriamente dita, né? Olha, não tem nada mais imprevisível do que o ser humano. E o ansioso, ele quer o controle total. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Mas é assim, aprender a viver com a incerteza. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque não há outra opção. Ai, é tão bom, a gente relaxa, sabe? Escrevendo a minha vida aí, né? Até uma mulher que tá rir assim, porque as situações que tu descreveu e todas acontecem com a gente seguida. Quando a gente lida com pessoas, só falar reto, tá? Isso. Que normalmente a gente tem a mania de pensenizar, vamos falar aqui na nossa linguagem, as pessoas como objetos, né? E o objeto, tu tem domínio intelectual sobre ele. Tu sabe, por exemplo, que um gato, ele mia, ele não late, ele não fala alemão, entendeu? Pega o outro microfone que acho que tá com um probleminha. Só ligar. Espera um pouquinho que tem voz. Alô? Tá. Isso. E quando tu lida com pessoas, as pessoas têm a vontade delas, têm o livre-arbítrio, têm as situações que ocorrem com elas, e muitas vezes a gente não tem o controle sobre isso. E isso foi uma coisa meio libertadora, assim, quando eu me dei conta disso. Não que eu tenha domínio dessa técnica hoje, assim, de aceitar mais a liberdade de apresentação das pessoas, né? Mas eu acho que isso aí ajuda muito quando a gente... É meio libertador quando a gente se dá conta que, bom, a gente tem que respeitar a liberdade do outro e a gente vai lidando com a incerteza dessa forma, né? Porque a pessoa não é um objeto, né? Não, de maneira nenhuma. Se você olhar ali na binomiologia, na última linha, o binômio ataraxia-liberaciologia. Isso daí é imperturbabilidade, você tem o autodomínio da sua emoção, mas não da emoção e da reatividade do outro. E nem do futuro, e nem de nada. Na verdade, de nada. Por isso que a gente tem que pensar, né? Você dessoma com você. Então, se você está bem com você, não importa que estado consciencial, em que dimensão você vai estar, né? O problema é intraconsciencial. Não é isso? Tudo bem? Quer falar alguma coisa, Malu? Você vê aproximações desse seu verbete com a síndrome da responsabilidade deslocada? Autorresponsabilidade deslocada? Eu estou com o verbete já pronto. Autorresponsabilidade deslocada é o peso da responsabilidade. Muitos quadros de ansiedade desaparecem depois que a pessoa consegue realocar a responsabilidade relativa. Tudo relativo, porque você não domina a pensanidade do outro, que ele acabou de dizer. Então, essa síndrome está muito próxima, né? O perfeccionismo está dentro disso. A culpa. A culpa tem muita vitimização, porque faz, quando fica exausto, fica com raiva do mundo, porque está cansado. Porque o mundo cansou. A hora que fica cansado e culpa todo mundo, de que está muito cansado, que leva o mundo nas costas, que faz isso, que ninguém compreende. Eu que carrego essa família. E aí vem aquela ladainha do muro de Jerusalém. Vai para lá e faz aquela lamentação. Ninguém me compreende, eu trabalho muito, seguro o mundo, levo o mundo, e as pessoas não reconhecem, não agradecem, mas a pessoa virou um burro de carga porque quis, né? Gosta. Ontem eu estava comentando com a Meira também. O ansioso, ele é um verdadeiro ladrão.
A pessoa ansiosa é uma ladra. Por que ela é uma ladra? Porque ela rouba a responsabilidade dos outros. Ela assume. É tudo meu. É tudo. Então ela assume a responsabilidade de todos. É fato. Não. E ainda fica descontente. Então, aí não vale a pena a gente continuar com essa patologia. Claro. Sabe, são muitos... é muita perda de tempo, muito nonsense, né? É muita imaturidade junto. Não, e aí você consegue alinhar a sua responsabilidade. Você começa a ver aquilo que de fato você tem responsabilidade. E libera o outro para ele desenvolver a responsabilidade dele perante os compromissos da vida, né? Eu acho que uma coisa muito séria é a questão de você tolher o crescimento do outro. E o auto-engano que se tem de amor. Né? Porque que amor é esse que você tolhe o crescimento do outro porque você quer fazer por ele, porque você não quer que ele sofra, ou porque você... Então é um egoísmo tão grande que é uma doença, né? Claro, você trouxe o lado positivo, né, que é importante, mas eu vejo que essa questão do controle, de você querer fazer as coisas pelo outro, é muito grave, muito sério. É uma autocorrupção, acho que das maiores. Das maiores, Isabel. Das maiores. Você simplesmente violenta a você mesmo e ao outro, né, por não dar espaço para ele ser o que ele é, o que ele quer ser. Que entra a singularidade da pessoa. Exatamente. O respeito à maneira dela pensar. Não querer moldar o outro a seu modo, querer que ele pense como você, que ele faça as coisas como você faz, né? Aquilo que você acha certo, você quer que ele ache certo também. Então, um sofrimento constante é uma coisa muito, muito, muito complicada. Quando a gente se livra disso, é o paraíso, né? Ai, nem fala. É o céu de brigadeiro, né? E todos agradecem, né? Pensenologia, página 13, final da segunda linha. Poderia discorrer a respeito do acolhimento ao heteropensene sem autocorruptibilidade? Sim, é isso que a Isabel estava comentando. O acolhimento ao heteropensene sem autocorruptibilidade. O que é? A gente respeitar o outro, a gente não assumir a responsabilidade por ele. É a gente respeitar a maneira como ele pensa, é você estar conversando com a pessoa sem adivinhar o que ela está pensando, o que ela está querendo, o que você pode propor para fazer daqui um pouco, sabe? É respeitar o ritmo da conversa, respeitar o ritmo daquele encontro social. Tudo isso entra aqui nesse acolhimento ao heteropensene sem autocorruptibilidade. A gente acaba não interagindo nos ambientes e é uma autocorrupção. Você rouba de você mesmo a oportunidade de estar com aquelas pessoas, de se sentir acolhida e de acolher também. Eu queria saber que na página 16 você coloca na taxologia, número 14, heterocrítica. A qualidade da acalmia no reconhecimento da condição de consim-cobaia na vida cotidiana. Pois então, Laura, é a Laura, né? Laura. Laura, olha só, essa heterocrítica é justamente essa história aí que eu estava contando, do que aconteceu comigo antes de vir para cá, que é você manter a acalmia. A principal, a linha mestra da ansioliticometria é você medir o quanto você já conquistou de acalmia e a qualidade dessa acalmia. Então, no momento que você começa a reconhecer a condição de consim-cobaia na vida cotidiana, você vai ter uma acalmia interna. Por quê? Todo dia nós somos cobaia. Você já participou do consim-cobaia na Conscius? Já. Então, o consim-cobaia da Conscius é uma amostragem do que você pode fazer no seu cotidiano, dia a dia, hora a hora. Então, se você se sentir como uma cobaia, você vai sair do perfeccionismo que acompanha o ansioso. Mas o que eu queria saber, assim, o que me interessa por esse tema é que geralmente é difícil, assim, não só para mim, mas para a maioria das pessoas, é tirar um conteúdo útil das críticas mal intencionadas, né?
Às vezes a pessoa vem e te ataca, ou enfim, faz uma crítica exagerada, mas ela tem razão em algum ponto, né? Ela exagerou o modo de falar e tudo. Eu queria saber, assim, como você lida com isso, se você recebe esse tipo de crítica. Ah, sem dúvida. Eu recebo. Todo mundo recebe. Olha só, essas heterocríticas, eu comecei a lidar melhor com as heterocríticas e uma IC me ajudou muito, os colegas da IC me ajudaram muito, foi na Conscius. Na Conscius a gente faz uma conscienciometria o tempo inteiro. A pessoa chegou, passou pela porta, já começa a conscienciometria. Então você aprende a exercitar isso e isso acaba sendo algo normal. Agora, o que é mais importante do que essa heterocrítica que você recebe? É a autocrítica que você tem de você mesma de maneira clara e transparente. Se você não para pensar e analisar o seu modo de ser, quando chega a heterocrítica, aquilo é impacto. Veja o impacto que o professor Valdo causou comigo. Foi uma heterocrítica que ele fez comigo quando ele disse que eu já tinha conquistado 51%, ultrapassado, né, deixado para trás a questão de superação. Ansiosa. Aquilo foi um impacto para mim. Por quê? Porque eu não tinha feito a minha autocrítica. Então, se ele tivesse dito aquilo para mim e eu estivesse bem com a minha autoconscienciometria, não me daria impacto. Eu teria aproveitado a situação para comentar alguns gaps, algumas coisas que eu preciso melhorar, pediria uma sugestão para ele. Então, naquele momento, houve até uma perda de oportunidade. Eu ganhei com aquele impacto, mas me preparei melhor para a próxima vez. Então assim, só para finalizar ali com a Laura, eu acho que para a gente receber bem uma heterocrítica, a gente precisa se conhecer melhor. E se ela vem com impacto, melhor. Aquele lado você não tinha visto ainda e a pessoa ainda te ajudou. Então a gente pode tomar como medida assim, quando a heterocrítica incomoda, é devido a um atraso na autocrítica, né, na autopesquisa. Sim. Porque assim, às vezes a gente fica incomodado com aquela heterocrítica e a gente começa a pensar mal da pessoa. Laura, eu passei por uma situação que eu pude... A gente fala muito, eu até estava comentando ontem também, a gente fala muito na questão de não pensar mal dos outros. Isso é uma máxima e faz parte da TENEPS. Claro. Agora, às vezes eu passei por uma situação em que eu experimentei isso, sabe? E não pensar. Em não pensar. E não pensar mal daquela pessoa. Eu tive 2 experiências assim, que foi um rapport, foi uma maneira, um modus operandi de como fazer. Sabe? Então, quando você recebe uma crítica, o que você faz? Veja quem que te mandou. Se você ficou incomodado, você tem algum desafeto com aquela pessoa? Se aquela pessoa fosse uma outra, que você tivesse uma consideração maior, você ia aceitar melhor essa heterocrítica? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Se é uma pessoa que você tem uma confiança e aquela crítica te incomodou, veja o que você desconhece de você. Mas em qualquer uma das 2 maneiras, observe e analise a crítica e se ela tem fundamento para você. Tem que levar em conta essas 2 variáveis, né? Uma é a falta de autoconhecimento e a outra é se você não está levando em conta aquela crítica só pelas questões das relações interpessoais, né? E hierarquia também, sabe? Que às vezes a pessoa só aceita uma crítica se aquela pessoa está muito acima de você. Aquela que está numa linha horizontal, por quê? Sabe? Às vezes a pessoa não aceita. Um colega que está ali no mesmo nível. Olha, você não vai... Vamos pegar essa questão aqui do ansiosismo. Se chega um colega ansioso seu, um colega, hein? Uma pessoa que é ansiosa e vai criticar o seu lado ansioso, você não vai aceitar essa crítica só porque ele é ansioso também? Será que ele já não superou esse gargalo desse traço específico e ele já pode ser um exemplo para você? Então, a heterocrítica a gente tem que pensar muito bem e se dar o direito de não dar resposta no mesmo dia. Sabe? Sempre 24 horas. Ter aquela coisa Às assim. vezes você não dá resposta. Às vezes não dá. Às vezes não dá, porque não vale a pena. Às vezes a heterocrítica te cala. Não, e às vezes não vale a pena. Um ponto que você... Às vezes não vale a pena. Um ponto que você comentou, Nina, que eu acho crucial é esse. A heterocrítica do assediador, com sim ou com ex, não pode pegar você de calça curta.
Se pegar, você está equivocado. Você tem que estar por dentro daquele item que está sendo levantado. E você tem um tratado, fala, olha, é de fato. Agora, eu já estou pesquisando isso faz mais ou menos uma década, e eu cheguei a algumas conclusões que talvez também possam ser úteis para você. Então, nessa condição da TARES horizontal, é preciso haver de quem está recebendo o tratado pessoal de vivência sobre aquele ponto, que a pessoa já está realmente cansada de estudar, aquilo já foi visto e revisto, e isso faz com que você tranquilo. Então, esse senso inato de valor pessoal tem que estar muito claro, para autocrítica, para heterocrítica, para qualquer coisa, porque você não sabe o que você está criticando, não sabe o valor que tem, aí qualquer um chega e fala também qualquer coisa. Fala o que quer. Então, para a heterocrítica ter um valor e um peso, é preciso que esse senso inato de valor já esteja bem definido da pessoa, né? E mais uma questão que tem que cuidar também, Laura, é que às vezes a pessoa, nessa heterocrítica horizontal, a pessoa vê que você está caminhando, mas aquilo incomoda ela. Ela não está satisfeita, então ela vem com tudo, acompanhada e muito bem acompanhada, para desestabilizar você. Afora a pessoa que já está com mágoa, com ressentimento, tem tudo. Essas coisas existem. Agora você pega o conteúdo e vê se vale a pena. Veja se vale a pena. Lógico. Nina, Pensenologia, página 13, final da penúltima linha. Gostaria que comentasse a autoauscultação do holopensene da consciência sob análise. Então, Laura, eu vou pegar a sua casuística aí para falar sobre essa autoauscultação. Você está recebendo uma heterocrítica? Vamos autoauscultar o nosso holopensene e tentar auscultar também o holopensene dessa consciência em análise. Quando você está recebendo uma heterocrítica, além de você se colocar sob o foco, mas o foco é você coloca o foco naquela pessoa que está te dando a heterocrítica, sabe? Então, a gente tem que aprender a fazer esse vai e vem. Não, porque no fundo, Nina, a pessoa que faz a crítica, ela está sob crítica total, entendeu, Laura? Eu faço uma crítica para a Nina, ela vai criticar a minha crítica, ela olha para a Mabel e fala, pô, Mabel, ela pode até não falar, mas ela faz uma análise conscienciométrica, obviamente, da história da consciência cobaia instantânea. Então, quem critica tem que lembrar que ele é automaticamente criticado sobre a crítica que fez. Exatamente. Então, ou seja, estamos todos iguais em termos de consciência cobaia. Somos todos iguais em termos de consciência cobaia e todo mundo um escutando o outro a todo tempo. Que é aquela história do teto de vidro, né? Isso. Não tem como. Você se expõe e aí tem... Às vezes, a quem critica se expõe demais. Mais do que o criticado. Tá. Muito mais. E essa exposição faz parte. E faz parte do jogo, e é positivo. Porque senão o que acontece? A pessoa acaba num escondimento para não criticar e não ser criticado. E tem que ser mais aberto. Faz parte do jogo. Agora, a minha dúvida é assim, porque até o professor Valdo trouxe uma pensada esses dias, né? Que a coisa mais difícil na assistência é o mais doente assistir o menos doente. Então, às vezes, você realmente está doente, a pessoa vem e te faz uma crítica, assim, um esbregue que realmente você está doente, né? Mas o modo como a pessoa fez foi exagerado, não sei. E você, na condição de mais doente, seria interessante você às vezes assistir você pode ajudar, a outra pessoa. Claro. Isso aí. Não. Nesse momento... nesse momento ele já está curado. Você deixou de ser o mais doente. Às vezes até a pessoa que faz a crítica tem que buscar entender por que aquela crítica que ela está fazendo incomoda ela no outro, né? Claro. Porque às vezes é questão da superação, a gente andou um pouquinho e começa a olhar aquele problema nos outros com olhos muito críticos. É a história do fumante que deixa de fumar e agora não suporta cheiro de cigarro, né? Então ele briga com todo mundo. Fatologia, página 13, terceira linha. Poderia explicitar o exagero na avaliação anti-ansiolítica? Pois então, o exagero na avaliação anti-ansiolítica é o exagero da avaliação da ansiedade. Então, aquela pessoa que faz, ela gosta de ser ansiosa. Então, ela exagera em tudo que ela faz. E ela confunde isso com bom desempenho. Então, ela tem uma distorção
em vez dela fazer uma avaliação ansiolítica, ela faz um exagero na avaliação anti-ansiolítica e ela faz uma avaliação distorcida dela mesma. Então ela avalia, na verdade, a ansiedade. E não o lado, o copo cheio e o copo vazio. Exatamente, e ela exagera nisso. Antologia, página 13, segunda linha. Poderia citar alguma das distorções pela falta da aplicação da ansioliticometria? Sim, uma das distorções da falta da aplicação da acalmia é a gente ter uma visão errada das pessoas, não ter uma percepção correta de um parapsiquismo, não se dedicar ao parapsiquismo, sabe? Isso são todas distorções pela falta da aplicação da acalmia. A ansiolítica nada mais é do que a medição da tranquilidade da consciência, da acalmia da consciência. Se você não tem a acalmia, você vai fazer distorções de várias coisas. Vamos pegar o exemplo que eu trouxe aí da diarista. Se eu não tivesse calma, se eu não tivesse com uma situação mais resolvida, eu ia fazer uma distorção errada dela. Ora, ela estava sem crédito. Eu já ia pensar várias coisas. Então, a gente faz distorções, uma das piores distorções que a gente faz pela falta da acalmia é a avaliação precipitada das pessoas. É a gente achar que elas tomaram uma atitude contra você. Aqui na página 14, na parafatologia, você poderia comentar a comunidade extrafísica em Pátio, mas nas suas vivências? O que acontece? Eu nunca fui na comunidade extrafísica em Pátio. Eu gostaria de ir. Essa comunidade extrafísica é um pedido. Por que eu coloquei no verbete? Você sabe que o verbete ele é autoprescritivo. E os verbetes, estando aí na enciclopédia, eles são uma oportunidade da gente acessar esses livros numa outra vida. Numa certa ocasião eu estava aqui, o professor Valdo, na mini tertúlia, falou dessa comunidade extrafísica e ela é coordenada, ela é gerida pela Concierge Veronesa. Ela é uma comunidade extrafísica que ela fica no continente europeu e a principal função dessa comunidade extrafísica é que ela procura fazer uma comunicação mais retilínea, através da retilinearidade pensênica. Então, quanto mais calmo você fica, mais possibilidade você vai ter de acessar uma comunidade dessa e a trabalhar ao lado dessas consciências extrafísicas. Eles são especializados lá na Europa, né? São especializados na Europa. Diminuir o preconceito que existe dentro da própria Europa entre uma... Mercado comum europeu. Exatamente. Tá, obrigado. Parafatologia, página 14, segunda linha. Poderia aprofundar sobre os resultados da imperturbabilidade perante surpreendências no desenvolvimento parapsíquico? Sim, eu tive uma experiência bem interessante em relação a essa imperturbabilidade. Eu tive uma experiência que eu fiquei mais de 48 horas em descoincidência. Eu nunca tinha passado por isso. E foi uma experiência assim que me ajudou demais nesse processo ansiolítico, porque eu fiquei totalmente desconhecida. Não é uma situação agradável. Não é. Não é. Você fica pisando no ar. Pisando no ar. Tudo gira. Você deita, mesmo quando você está deitado, qualquer movimento que você faz com a cabeça, parece que o quarto está todo girando. Mas ela me trouxe um benefício, porque eu precisei fazer tudo com muita calma durante esse tempo aí que eu fiquei nessa descoincidência. Então, esse resultado, eu fiquei imperturbável perante aquela condição. Eu vi o que estava acontecendo, eu aceitei a condição, eu não tive aquela coisa assim, eu quero sair disso. Eu deixei a coisa ir passando. Então, foi uma surpreendência nesse desenvolvimento parapsíquico. Nina, página 15, em maniologia. Eu queria entender o que tem a ver com o tema, a remoção da cleptomania, e também queria saber o que é algomania, alguma coisa com algoz?
Tá, vamos aqui para a remoção da cleptomania. Nós estávamos falando antes a questão de roubar algo de alguém. A cleptomania é aquela pessoa que furta, né? O ansioso, ele é um autocleptomaníaco. Ele está sempre roubando alguma coisa dele mesmo. Ele está roubando... Ou dos outros. Oi? Ou dos outros. Ou dos outros. Ele é clepto total. Ele rouba dele mesmo a oportunidade de um autoconhecimento. Ele rouba dele mesmo a oportunidade dele ter uma autocompanhia agradável. Ele rouba dele mesmo o convívio com as pessoas que estão ao redor. Ele, que nem nós estávamos falando aqui, a Isabel trouxe o exemplo, ele rouba dele mesmo a responsabilidade dos outros. Então ele está sempre roubando. Então é preciso remover essa condição de cleptomania. Ele rouba tudo. Sabe, ele agita, ele agita o ambiente. Então não dá. A superação da algomania, o que é? O ansioso, ele sofre. Ele se mantém nessa condição ansiosa, é uma condição sofrível. A algomania é justamente isso, o sofrimento, a dor, é o gosto por essa dor, sabe? Ele tem, o corpo dele já não aguenta mais, mas ele fica ali mais um pouco, mais um pouco. Um pouco de masoquismo, né? É um masoquismo. Então tem que superar essa algomania. Obrigada, Nina. Nada. Tecnologia, página 14, final da 4ª linha. Como funciona a técnica do intervalo entre atividades? Essa técnica ela é bastante aplicada porque depois que eu comecei a faculdade de História, entre um texto e outro, e eram textos longos, a gente sempre fazia uma parada. Então, dá uma paradinha. Nessa parada faz o quê? Vai no jardim, sabe? Corta ali vê um arbusto que está precisando de uma água, um galho seco, tira o galinho. Você troca a atividade entre uma atividade e outra. Isso ajuda a você ficar mais calma. Você troca o seu bloco pensênico. Essa é a técnica do intervalo entre atividades. Patologia, página 13, 5ª linha. Poderia falar acerca da substituição do julgamento pela compreensão do modo funcionante de cada consciência? Sim. Quando você começa a ficar mais tranquila e ficar mais calma, inevitavelmente você vai fazer isso. Você vai substituir o julgamento. O ansioso, ele julga o tempo inteiro e ele julga os outros conforme o desempenho dele. Então, ele não tem tempo para compreender o modo funcionante de cada pessoa. Ele não sabe nem o modo funcionante dele mesmo. Como é que ele vai saber do outro? Então, ele julga os outros por ele mesmo. Okay. Fobiologia, página 15, 1ª linha. Poderia esclarecer a erradicação da panofobia? Sim. Tem vários estudos que mostram que a ansiedade é o medo de algo, né? O medo de algo desconhecido. O que é panofobia? É você eliminar o medo, erradicar o medo de tudo. O pan aí é tudo, né? Esse prefixo. Isso mesmo, pânico, né? E é de pânico de tudo. Então, erradicar todo e qualquer medo, todo e qualquer pânico, porque isso aumenta a sua ansiedade, né? Isso é um alimento para deixar a pessoa ansiosa. O autoassédio. O autoassédio. Parafatologia, página 14, 4ª linha. Gostaria que aprofundasse a tranquilidade intrafísica, favorecendo melhores desempenhos na dimensão extrafísica. Eu só perdi parafatologia. Parafatologia, página 14, 4ª linha. Gostaria que aprofundasse a tranquilidade intrafísica, favorecendo melhores desempenhos no extrafísico. Então, se você não tem uma tranquilidade intrafísica, você não tem paciência e nem calma para aplicar uma técnica projetiva. O ansioso, ele não consegue ficar deitado em decúbito dorsal para a aplicação dessa técnica. Ele pensa que é deitar e se projetar.
Não é assim que funciona. Então, à medida que você vai se tranquilizando intrafisicamente, você vai melhorando os desempenhos na dimensão extrafísica. A sua lucidez aumenta, você começa a visitar, ter experiências mais positivas, você já sai daquela condição de estar mais frequentemente na baratrosfera em função dos pensenes patológicos. Então, vai melhorar o seu desempenho na dimensão extrafísica. Tecnologia, página 14. Final da segunda linha. É citado a técnica da exaustividade. Como o ansioso pode fazer uso desta técnica? Uma das atitudes que eu tomei para me tornar uma pessoa mais calma foi começar a fazer revisão textual. Não existe você fazer uma revisão sem a exaustividade. Então, você faz uma revisão, você pega um livro para revisar, pega um verbete, pega um artigo. O que eu faço? Eu pego esse texto e passo os olhos. Dou uma olhada geral. Isso não é fazer a revisão. Eu só tomei conhecimento do texto. Eu vou voltar uma segunda vez para começar a ler aquele texto novamente. E assim eu vou fazendo uma terceira vez, uma quarta vez, quantas vezes aquele texto me pedir. Isso é uma técnica da exaustividade. Então, você vai levar à exaustão aquelas atitudes, aquelas escolhas que você fez, que vai ser uma exaustão que não vai te exaurir. Ela vai ser uma exaustão qualificativa. É importante escolher as atividades que sejam, nesse caso, ansiolíticas. No seu caso de revisão, é totalmente ansiolítico. Por exemplo, uma outra questão para chegar à exaustão. O estado vibracional, trabalhar com as energias. Não vale a pena chegar à exaustão? Claro. Nina, a própria escrita de um verbete é um medicamento. O verbete, ele é uma prescrição. Para a pessoa ansiosa, é escrita de qualquer coisa. Mas o verbete, por ele ter uma chapa fechada, ele é um template, ele é uma forma... Não pode dispersar, né, Malu? Tantos pontos, tantas pontos e vírgulas, tantos isso, tanto aquilo. Essa minúcia, que já é a técnica da exaustividade, obriga uma pacificação íntima da pessoa ansiosa. Então, cura. Verbetes curam. Se a pessoa quiser adotar a técnica da prescrição, da verbetografia, como autocura, pode ter certeza que essa pessoa vai alcançar essa condição. Pega o primeiro tema, você pegou, por exemplo, justamente uma vivência pessoal. Pega uma vivência pessoal, a pessoa fala, mas eu não sei sobre o que escrever. Quem faz autopesquisa, é impossível não saber o que vai escrever, porque ela tem tanto pepino para resolver, que pelo menos um pode virar um verbete. Ela escolhe aquele tema mais complexo e aprofunda nele, fala, eu vou ser doutor no contrário disso, não ultrafar, vai pegar o antídoto e escrever o verbete. Então eu vejo que verbetes curam. E o verbete também nos leva à exaustão, porque primeiro você escreve, depois você tem que revisar o verbete, tanto quem é revisor e quem é o verbetógrafo. É exaustividade são os pontos pura. em negrito, são os pontos que não tem negrito, são o ponto e vírgula que tem é italicizado, tem outro que não é. É aquela palavra que é italicizada, a outra não é. Os espaços entre as palavras. Palavras têm 2 espaços, outras não têm. Então, para quem é ansioso... Isso é ótimo. É ótimo. O detalhismo é uma paciência. Porque amansa, né, a pessoa. Amansa a pessoa. Põe a pessoa dentro da casinha. Fala, agora fica bem mansinha. Vocês comentaram logo no começo, ali, quando eu cheguei, a questão do vício na adrenalina, a questão da pessoa ansiosa, né? Hoje eu me vejo nessa situação. Eu tenho a impressão de que eu não sou produtivo se eu não estiver sob a pressão ali, que nem a Malu comentou, né? O que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? Porque, por exemplo, às vezes quando eu termino uma obra, me dá aquele vazio, assim, sabe? Parece que, não estou sendo produtivo, não estou fazendo nada, eu estou exausto, mas eu estou com aquele sentimento de improdutividade, sabe? E hoje eu tenho a impressão que eu só consigo realizar alguma tarefa sob a pressão, porque eu preciso da adrenalina para funcionar. Eu vou abordar dois aspectos da pressão. A pressão, ela tem um lado positivo, sabe por quê? Porque você vai começar a aprender a lidar com a pressão extrafísica das consciências em relação à sua saída da condição ansiosa para a ansiolítica.
Vai haver uma pressão. Então, quanto mais a gente souber lidar com a pressão intrafísica, mais a gente vai saber lidar com a extrafísica. E essa pressão extrafísica não é só... É quando você está fazendo... Por exemplo, um verbete, ele pode te dar muita pressão extrafísica. Então, a suportabilidade disso é positivo. Agora, o que não é positivo é essa pressão de você terminar alguma coisa e não saber o que vem depois, né? Acabou. Aí eu te pergunto assim, você tem metas na tua vida de curto, médio e longo prazo? Então, se você não tem, é hora de você começar a colocar metas para você realizar num tempo factível. Porque a gente sempre tem coisas por fazer. Sabe, eu termino algum projeto, mas às vezes um projeto emenda no outro. A gente precisa ter um tempo de folga para relaxar, mas a gente sempre tem algo pela frente para fazer. E olha, não se esqueça dos 18 laboratórios de mobilidade. Sem dúvida. Olha, sempre me vem a ideia, quando eu fico nesse estado, né, de, e agora o que vem, é a falta de auto-organização, porque eu tenho muitas demandas, tenho metas e coisas para fazer, mas muitas vezes por não planejá-las, assim, depois que eu terminar isso eu vou fazer aquilo, eu acho que acaba... Como é que é teu nome? É Carlos. Carlos, você tem, dentro dessas suas atividades, você sabe aquilo que é prioritário? Sim. Então tá bom. Mas o Imobilidade Física Vídeo, você já fez, não? Está agendado, vou fazer essa semana aí. Carlos, uma sugestão também que pode ajudar é que a assistência cura esse tipo de dependência química da adrenalina. Quem faz assistência conquista amparo de função. Então, você não precisa mais ter amparo funcional só para quando você está na obra, que é o amparo de quem está te ajudando a realizar aquele trabalho. A conquista do amparo pessoal, que não é mais só funcional de tarefas, cura essa necessidade de adrenalina. Aquilo vai preenchendo, você vai conquistando um amparo próprio. Acabou aquela tarefa, mas tem outra. O amparo é seu, não é da tarefa mais. Então, é importante sair do amparo da tarefa para o amparo pessoal conquistado. E ele chega através da assistência das pessoas, das consciências, consciências, que você vai ajudando. Você vai conseguindo fazer uma rede de amizades, uma rede de sociabilidade de amparadores. E esses amparadores passam a te amparar pela simpatia, pelo agradecimento, não pela função e tarefa que você acabou de fazer. Tarefa, os amparadores passam. Agora, a assistência, o amparo fica. Então, é o amparo mais permanente que a pessoa tem. Cura tudo, não só a ansiedade. Codigologia, página 14. Poderia comentar sobre o Código Pessoal de Cosmoética aplicado ao autorrespeito? Sim. Quando a gente começa a ficar mais calma, inevitavelmente você vai começar a desenvolver um autorrespeito por você mesmo. O ansioso, ele traz benefício para várias pessoas, porque as pessoas pedem para você fazer várias coisas, né? Porque você é rápido e você quer dar o retorno, né? Tem o perfeccionismo, vamos atender, vamos fazer... Né? No momento que você começa a se acalmar, que você começa a se respeitar, começa a ver as prioridades, você começa a ter o seu autorrespeito. Então, começa a acontecer uma delimitação. Então, você já começa a atuar mais numa especialidade. A palavra não entra no seu vocabulário. A palavra não entra no vocabulário, sem você ficar preocupado com o que vão dizer. Então, esse autorrespeito no Código Pessoal de Cosmoética, ele é o primeiro da lista para você aplicar essa acalmia. Neosinapsologia, página 14. Final da segunda linha. Poderia exemplificar o estudo de idiomas promovendo neossinapses associativas? Sim, o estudo de idiomas promovendo neossinapses associativas. O estudo do idioma também é uma técnica ansiolítica, viu? Você estudar qualquer estudo, né? Oi? Qualquer estudo. Qualquer estudo. E aí você vai começando a ter neossinapses associativas. Por exemplo, nesse verbete eu coloquei um estrangeirismo italiano. Né? Tem outros verbetes, e a professora Mala utiliza muito isso, o estrangeirismologia, para você criar novas sinapses.
Às vezes, um idioma que você coloca aqui, por exemplo, um espanhol, ele vai acessar uma pessoa justamente por causa do idioma, né? Então, ele traz neossinapses tanto para você, quanto para a pessoa que lê aquele termo, que estuda aquele idioma. Ele é retrocognitivo também, e aí você já vai adquirir aí umas retrosinapses e outras neossinapses. Então, perfeito. Vou comentar com você com relação ao dicionário. O mandarim, ele é muito associativo, é um dos idiomas mais associativos. Por quê? Ele tem a palavra raiz e daí depois os outros vão associando com aquela palavra raiz. Então, por exemplo, água, shui, refrigerante, como que é? Chi shui. Só para complementar, né, com relação ao idioma. Aí, tá certo. Desmistificando, né, o mandarim, que todo mundo acha muito difícil. Obrigada. Aqui em Tecnologia, na página 14, você poderia falar sobre as técnicas da psicologia cognitiva auxiliando no fortalecimento do estado ansiolítico? Sim. O que a base da técnica da psicologia cognitiva é racionalizar. Então, assim, tudo você leva para a razão. Você começa a analisar. Por que eu estou ansioso? Você não se deixa cair naquele lado emocional para ele ficar cada vez mais exaltado. Você começa a fazer autoquestionamentos. Por que eu estou assim? Então, são técnicas cognitivas que você vai usar o raciocínio para desconstruir aquela condição de surpresa, de ansiedade. Então, o principal é essa daí. Tem também identificando preocupações produtivas e as improdutivas. Por que você se preocupa? Está preocupado com o quê? O problema é seu? É responsabilidade sua resolver? Então, isso é a base da cognição, é você racionalizar, você pensar, você questionar. Aceitar a realidade e procurar mudar. Existem realidades que a gente não muda, mas você pode mudar o jeito de você ver essa realidade. E isso faz parte das técnicas cognitivas comportamentais. Quer complementar alguma coisa? Então, nessa técnica é que ela se utiliza das questões do dia a dia, da sua vivência, de fatos. Então, ela é muito lógica, racional. Ela ajuda a trabalhar a emoção, né, trazendo a razão. Por isso que ela tem um efeito tão positivo e consegue tantas melhoras, aí, pelo menos é o que todas as pessoas que trabalham nessa técnica percebem. E as próprias pessoas que se submetem a essa técnica trazem que elas começaram a deixar o emocionalismo de lado e ver as coisas mais com racionalidade, né, com cognição, realmente, que favorece que ela melhore, que ela se compreenda e melhore a partir disso. E assim, quando você vê uma pessoa, o que você percebe assim? Não, essa pessoa é ansiosa e para deixar uma pessoa ser ansiosa para um estado racional, né? Tirar o emocional para ser o racional. Como que você vê isso? Como que você chega e fala, não, a pessoa é ansiosa, ela tem esse nível de ansiedade e como que faz para mudar? Eu já me deparei, eu ainda tenho um processo ansioso para superar. Eu já caminhei um tanto, mas eu ainda preciso caminhar mais. Mas quando eu me deparo com uma pessoa que ela está num estado que eu já superei, muitas vezes eu não falo, eu só observo. Porque aquela pessoa, eu vejo por mim, naquele momento eu não estava preparada para escutar. Eu não tinha, mesmo que a pessoa falasse para mim, eu não ia conseguir ouvir. Eu consegui fazer o meu processo pela saturação. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela está assim, se ela me der a oportunidade, eu falo. Se eu não, eu vou invadir um momento dela que ela não está pronta. Às vezes, eu percebo a pessoa ansiosa, eu começo a falar de uma maneira diferente. Eu deixo ela falar, eu até coloquei aqui a lalomania. Às vezes a pessoa fala tudo que ela tem para fazer, não sei o quê. Só escutar.
Escuta, 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 até que a pessoa vai se acalmando, você vai trabalhando as suas energias. Da mesma maneira que o ansioso tumultua o ambiente, aquela pessoa que é calma, ela precisa colaborar com o ambiente onde ela está com o ansioso, para ver se ela consegue dar uma acalmada para poder fazer com que ele comece a parar. Mas a decisão é da pessoa. Enquanto ela não se der conta, ela não vai mudar. Que eu tenho esse problema de ansiedade é mesmo porque tem a diferença, né? A pessoa chega toda hora, eu tenho esse problema, né? De querer falar rápido e às vezes se embaralha na questão da comunicação e também na questão assim de querer fazer as coisas rápidas demais, né? E você vê que é muita coisa e você não consegue, né? Terminar aquele... Vai aparecendo mais coisas, né? Você não consegue dar acabativa. Eu comecei a resolver isso utilizando papel e caneta. Eu iniciava o meu dia colocando as tarefas do dia, todas listadas. Isso me ajudou a fazer uma coisa por vez. E muitas vezes aquelas tarefas, depois que você começa a fazer, experimenta fazer isso por uma semana. Lista, acorda de manhã e pensa como é que vai ser o seu dia. Coloca tudo ali. Mas exatamente tudo, até o momento, se você vai dentro aí do seu cotidiano, você precisa ir no mercado, abastecer o carro, lavar o carro, sabe, lavar a louça, cuidar da sua casa, coloca tudo. Precisa cortar o cabelo, precisa cortar a unha, coloca, sabe, revisão, enfim, tudo aquilo que você faz, coloca o voluntariado. E veja, será que você dá conta disso tudo com qualidade? Aí você se propõe, o que é prioritário nessa lista? Pega uma caneta, aquelas marca-texto, e marca só o que é prioritário. E quando a gente começa isso, se você faz uma lista de 20 itens, 15 são prioritários. Depois? Depois vai diminuir. E faça com calma, sabe? E procure analisar a qualidade daquilo que você está fazendo. Você vai ver que está fazendo muita coisa com pouca qualidade que não vale a pena. Muitas coisas disso que você faz, nem é tarefa sua. Entendi. Mas é boa essa técnica da colocar listar. Simples e parece bem... E dá um efeito... Pragmática. Experimenta fazer por uma semana. E aí você vai ver o resultado. Ju, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a Nina, que eu particularmente tenho a oportunidade de já ter discutido esse tema anteriormente com ela. Acho que ela estuda há bastante tempo a questão da ansiedade. E também queria pedir desculpa por chegar atrasada, então... Talvez essa pergunta que eu vou fazer eu, na verdade, tenho duas perguntas, né? Essa primeira talvez já tenha sido feita. Por que você utilizou o título ansioliticometria, sendo que você coloca ali que, na realidade, você gostaria de avaliar o nível de tranquilidade? Porque a ansioliticometria ela é a proposta para você ter um processo de acalmia. Então, se a gente não mede ali o nível de tranquilidade, o nível de acalmia, o nível de sossego, o nível de serenidade, a gente não vai saber se está no caminho certo. Por exemplo, eu sou calma em todas as situações? Não, eu entendo, mas você veja, todas as coisas que você citou, Nina, são coisas de serenidade, tranquilidade, são todas coisas que não são ansiedade. Não, e o nome do verbete... É ansioliticometria. Então, ela está estudando o ansiolítico. O que é o ansiolítico? É tudo que alivia a ansiedade. Em outras palavras, é tudo que traz a calmia. Então, ela está estudando nesse verbete, você me corrige, aspectos, atividades ou manifestações que aumentam a acalmia e não que dão ansiedade. Eu não estou estudando ansiosometria. Eu não estou medindo. O ansiolítico, o ansiolítico é o calmante, o ansiolítico é o calmante. É a minha porque aqui na definição eu não tinha entendido que eram essas medidas. É que ela já veio com uma ideia. Então, assim, não, é porque está escrito aqui, ó. Consequência do nível de tranquilidade, né? Uma das medidas que você tem para conseguir isso, né? Mas ficou claro, Ju? Agora eu entendi mais ou menos a ideia, né? Olha, técnica, estudo, quer ver? Pesquisa da medição da extensão da tranquilidade. Sinonimologia número 3. Então, mas olha só, porque a ansioliticometria, você disse que o ansiolítico é aquilo que combate
a ansiedade. Mas aqui na definição também não dá essa ideia de que você está medindo as coisas que combatem a ansiedade. Você está medindo os estados opostos, o que não necessariamente é a mesma coisa. Como assim, Ju? Eu não estou entendendo. Alguém pode ajudar? Você medindo a tranquilidade, você não está medindo necessariamente as medidas, ou as técnicas, ou os recursos que você tem para não ser ansioso. Aí é que está. O que acontece? Por bastante tempo eu estudei ansiedade. É verdade. Eu me lembro que você já apresentou várias vezes. Isso mesmo. Você estuda há muito tempo. Estudei bastante tempo ansiedade. E eu estava tão contaminada em estudar ansiedade que eu esqueci de estudar o meu lado sadio. É comum de acontecer. E aí o que aconteceu? Eu com esse ansioliticometria, o que eu fiz? Eu comecei a ver qual é o percentual que eu tinha de acalmia. Em que condições que eu era calma, em que condições que eu não sou calma. E o que falta para eu aumentar o meu percentual de acalmia nas minhas manifestações. Ela tem 20, na taxologia ela coloca 22 itens de metria. Ela é isso? Posso fazer uma pergunta? É até uma observação para você também, como que você lidou com isso ou lida. Quando a pessoa ansiosa, você tenta fazer uma abordagem e ela te pede para ficar tranquila. E ela te fala assim, calma aí, ela está a trocentos por hora, você só fez uma parte. E ela fala, calma aí, fica tranquila. Você fala, mas para quem tem que ficar tranquila? Como você lida com isso? Porque é surpreendente. Mas acontece, né? Acontece, a pessoa ansiosa pede para você ficar tranquila. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar é a questão que você falou, que às vezes a pessoa ansiosa, a gente acaba sendo pedido, né, para ela fazer muitas tarefas e tudo mais. Mas aí eu também tenho um questionamento que é o seguinte, a ansiedade é sabido que ela diminui a produtividade da pessoa, a eficácia, a produtividade, a assertividade. Então daí eu te pergunto, será que realmente isso é uma coisa inerente à ansiedade? Ou isso é inerente a outro traço que você, as outras pessoas têm, como por exemplo, a capacidade de produzir, organização, entende? Entendo, eu acho que isso não... Porque a minha dúvida é que eu acho que pode dar um viés assim, de uma ideia errada, de que a pessoa ansiosa, aquela que às vezes até manifesta fisicamente isso, né? De que ela é mais eficaz. E a gente sabe que na realidade não é essa a situação. Não é. Ela acha que assume muita coisa. Ela assume bastante coisa. Porque é um processo de entropia muito grande. Ela passa da conta. Agora você imagina assim, uma pessoa ansiosa e também hiperativa. E taquipsíquica. E taquipsíquica. Geralmente a desgraça, uma desgraça acompanha a outra. Faltou a síndrome da dispersão ainda. Dispersão. Isso aí é o primo, irmão, parente, não é isso? Mas isso que a Ju perguntou é assim, ela assume muita coisa, mas ela não é eficaz, né? Não, ela mas não ela é está eficaz. sempre assim, com muita atividade, mas ela não é eficaz. Não, ela não é eficaz. Ou poderia ser mais, né? Talvez ela até seja, mas poderia ser mais se não fosse ansiosa. Exatamente, que é a proposta do verbete para ela, para a pessoa. Às vezes a pessoa é tão ansiosa, que ela não consegue ver que um dia ela pode se tornar uma pessoa calma. E ela fica alimentando aquela condição. E a proposta é justamente o contrário. Mesmo a pessoa ansiosa, ela tem algum traço que ela faz alguma coisa calma. Sim. Alguma coisa ela faz calma. Ou quando ela está sozinha, tomando um copo d'água. Sabe, eu estou pegando detalhes que são muito cotidianos, que às vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, abrir o vidro de um remédio. O ansioso, será que derruba aquela tampa? Todo dia? Todo dia? Só de vez em quando. Então são coisas assim que a pessoa precisa ver. O ansioso, ele tem alguma coisa que ele é calmo. E é justamente nesse percentual, nem que seja 1%, que é a proposta desse verbete. Se agarre nisso. Se agarre nisso. Se agarre nisso, porque daqui a um pouco vai passar 2%, e aí você vai observar que você fecha os olhos devagar quando vai dormir. Já é mais um ponto, sabe? Então, e que você adora passar roupa justamente as dobras. Exato. Então, tudo é um motivo para você fazer uma reciclagem. Se dê uma chance. Nina, temos 4 perguntas. Vamos lá para o nosso horário. Antagonismologia, página 15, segunda linha.
Poderia ampliar o antagonismo simplismo, simplificação? Sim, o que acontece? O simplista, ele vê apenas um aspecto, apenas uma abordagem, ele não se dá o direito de ampliar. Ele é simplista. É aquilo e deu. Eu sou ansioso e acabou. Deu. Agora, a simplificação é simplificar as coisas, é tornar as coisas mais práticas, as coisas descomplicadas. Por exemplo, é fazer esquemas. Essa lista é um esquema, sabe? Isso daí vai simplificar a sua vida. Não é um simplismo, é uma simplificação. A simplificação, ela exige uma elaboração mental somática bem adiantada. Para você simplificar, você precisa de muito raciocínio. Organização, síntese, condição de ter síntese, né? Ela é complexa. A simplificação bem feita é uma coisa complexa. Uma coisa, não? Não. Paradoxologia, que acho que vem naquilo que a Juliana perguntou, página 15. Poderia expandir o paradoxo de acalmia gerar produtividade? Sim. Quanto mais calmo você fica, mais qualidade você vai colocar nas tarefas que você desempenha. Quanto mais acalmia, mais produtividade, porque você vai priorizar aquilo que é prioritário. Uma lista de 20 itens com 15 prioridades não é prioritário. Megapensenologia, página 13. O megapensene trivocabular sintetizando o tema. Sejamos serenamente alegres. Poderias comentar? Isso vem da sua terra. Poderias comentar? Poderias comentar. Ó, sejamos serenamente alegres. A pessoa ansiosa, ela às vezes não se dá nem o direito de sorrir. Ela fica emburrada, ela está correndo, ela tem que pensar, ela tem ocupadíssima. E por que os outros estão sorrindo? Essas pessoas não têm o que fazer? Não tem o que fazer? Então, assim, quando você começa a acalmar, você começa a distribuir sorrisos. Por quê? Porque por dentro você está bem. Então você fica com aquele sorriso nos lábios porque você interagiu até extrafisicamente com aquela condição da alegria, sabe? Da satisfação, de um trabalho realizado. Então, sejamos serenamente alegres. O fato de ser sereno não é carrancudo, seja serenamente alegre. Isso é um megapensene do Megapensenes Trivocabulares. Na taxologia, essa é a minha última pergunta, daí se alguém tiver perguntas, tá? Na taxologia, página 16 e 17, poderia comentar os itens 17, 19 e 21? Sim, item 17, parapsiquismo. A qualidade da calmia nas parapercepções a fim de aperfeiçoar a comunicabilidade parapsíquica interassistencial. Isso daqui é uma autoprescrição. Agora que eu estou começando a me acalmar, eu estou começando a dedicar o tempo para desenvolvimento parapsíquico. Antes não havia espaço para isso. Então isso daqui é um treino para mim, é um desenvolvimento, é uma experiência que eu ainda estou em andamento. O 19, né? Isso. É rotina. A qualidade da calmia no desempenho das rotinas pessoais, nas diferentes áreas de abrangência da vida diuturna, seja no âmbito doméstico, afetivo, profissional e multidimensional. Isso daqui foi a experiência que eu passei também, numa rotina diária, que várias coisas aconteceram e mesmo assim eu mantive a calmia. Então, você precisa analisar assim, eu sou calma no âmbito doméstico? Eu quebro muitos pratos, muitos copos? Eu consigo circular bem? Uma das técnicas que eu usei, que foi autoprescritiva no âmbito doméstico, é que no meio da minha cozinha eu coloquei uma pequena mesa. Por quê? Para poder andar mais devagar. Para poder andar mais devagar. Para não ficar atravessando a cozinha da pia para a geladeira, da geladeira para a pia para o fogão. Eu coloquei uma mesa. Os obstáculos. Circulo, não sei quantas voltas eu dei naquela mesa, mas é ótimo, aquilo acalma. 21, taquirritmologia. Bom, a qualidade da calmia na análise do desempenho e desenvolvimento da autotaquirritmologia. Gente, isso daqui é um sonho de consumo, eu acho que da maioria da CCCI, que são ações mais rápidas e eficazes. Sem ansiedade. Sem ansiedade. É você fazer tudo com qualidade, com rapidez, sem ansiedade e ainda com a qualidade. Essa é a autotaquirritmologia.
sonho de consumo, principalmente nas gestações conscienciais. Principalmente nas gestações conscienciais. Nina, eu queria entender por que o tema central é neutro e não homeostático. Porque toda a técnica, a gente não sabe qual é o resultado que ela vai dar. Então, mesmo uma técnica ansiolítica se propondo a acalmar você, se você não aplicar a técnica corretamente, ela pode virar uma patologia. Por isso que ela é neutra. Dependendo da técnica. Olha, esse verbete me ajudou demais, hein? Muito obrigada. Não, faz agora. Obrigada a você. Última pergunta. Nina, eu conheço pessoas extremamente ansiosas que produzem muito, pelo menos algumas produzem muito. Então, o que eu te pergunto, será que a produção que elas têm, que muitas vezes é positiva, seria aquela que ela realmente deveria estar fazendo? Ou gostaria de estar fazendo? Ou seria a proexis dela, a PRIPRI, seria a prioridade? Como é que você vê isso e como a gente pode ajudar? Isabel, eu vejo isso que são etapas. A primeira etapa, a gente não chega aonde a gente tem que chegar. Então, é necessário a depuração das etapas. Então, num primeiro momento, você não vai fazer aquilo que é PRIPRI. Não vai, porque a gente não tem condições de analisar o PRIPRI. Com o passar do tempo, sim. Aí você vai começar a produzir. Mas como que a gente ajuda a pessoa que é extremamente crítica e não consegue ouvir uma heterocrítica? Eu vou te falar o que acontece comigo. Toda vez, e principalmente naquela fase que eu estava assim, mais ansiosa, o Sérgio chegava para mim e dizia assim: Nê, senta aqui um pouquinho. Aí eu dizia assim: eu estou com pressa, não sei o quê. Ele olhava para mim e dizia assim: mas Nê, tu é tão calma. Que amor! Então, assim, mostrar para a pessoa que é possível, tudo é possível, né? E mesmo naquele momento que eu não estava assim, eu olhava para ele e dizia assim: mas escuta, né? Mas ele fazia aquilo de uma maneira assim que ele foi dizendo: espera um pouquinho. E aquilo foi me alertando, sabe? Para eu, calma, espera. Onde é que tu vai? Tu tá com pressa? Senta aqui um pouquinho. Aquilo me irritava demais. Mas, afinal de contas, eu sentava um pouquinho, sabe? Nem que fosse sentar e levantar, mas eu sentava. E isso foi me ajudando. Isso foi me ajudando. Hoje, eu já tenho condições de sentar, de conversar. Mas ele me ajudou muito, sabe? Só com isso. Espera um pouquinho, tu é calma. Quem sabe a gente possa fazer isso com a pessoa. E qualquer coisa, você põe à mesa, qualquer coisa. Gente, nós estamos chegando então no final aí da nossa tertúlia. A gente agradece a Nina, aos tertulianos, aos teletertulianos, e passamos então para os nossos recados, e obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Nina Rosa com curso Leitura Lúcida, a Mércia com curso Hipóteses em Parafenomenologia, o Cleverson com segundo encontro internacional da paz e a Malude com a resignificação da autoimagem. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós convidamos vocês a participarem do curso Leitura Lúcida. É a primeira turma aqui dentro que vai ocorrer no CAEC, curso Leitura Lúcida, Leitor Crítico, Escritor Tarístico. O curso vai iniciar no dia 29 de março, ele tem aulas presenciais, mas ele é um curso online. Vocês podem fazer as inscrições na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP convida para o curso Hipótese em Parafenomenologia. Dentre os principais temas que serão abordados neste curso estão discussão sobre as ciências parapsíquicas, análise crítica das principais hipóteses parapsíquicas, avaliação do parapsiquismo perante o materialismo, reflexões sobre pesquisas conscienciológicas. Este curso será agora no próximo domingo, dia 1º de março, na sede da ACIP, às 8h30 da manhã.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 2102 1421 a partir das 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida os tertulianos e tertulianas para o segundo Encontro Internacional da Paz, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril no campus do IPC em Saquarema, no Rio de Janeiro. Teremos mesas de debates, apresentações de pesquisas, conferência, entre elas o do professor, filósofo e advogado J. Vasconcelos, defensor do conceito de democracia pura. E também teremos um pré-evento acontecendo no dia 11 e 12, lançando um curso inédito, o Pacificarium, com dinâmica de campo criado para o futuro Laboratório da Paz. Inscreva-se e contribua com suas energias. Participe das palestras sobre a temática Paz na sua cidade. Confira a agenda no site do www.ipc.org ou informe-se pelos telefones 21, código 21 31 53 7575 ou pelo código 45 21 02 14 48. Obrigado. Boa tarde, consciências. Em nome da Reconsciência, venho divulgar o curso Ressignificação da Autoimagem. O professor será Henri Leboeuf, voluntário, professor, pesquisador da Conscienciologia desde 2001. É graduado em Física. O objetivo deste curso visa criar um ambiente reflexivo sobre o papel da autoimagem e da sua ressignificação dinâmica nas manifestações e interações conscienciais, contribuindo para o desenvolvimento da autopesquisa e da interassistencialidade a partir do paradigma consciencial. A metodologia escriba interdimensional, exposição dialogada, debates. O processo de ressignificação contínua da autoimagem reflete o nível das reciclagens intraconscienciais e autopesquisas desencadeadoras da autoexpressão evolutiva e interassistencial da consciência sempre aprendente. Obrigada a todos. Para amanhã, teremos o verbete Taxologia das Retrocognições, especialidade Retrocogniciologia, e o verbetógrafo Pedro Fernandes. Muito obrigado e boa tarde a todos.